Vamos falar também do timão do Corinthians e olha, mais um jogador de saída do Corinthians, hein? Lucas Piton, o Vasco da Gama, o Vasco agora com a SAF tá se reforçando realmente para montar um time no mínimo competitivo para 2023, já que esse ano o Vasco subiu daquele jeito, né? Subiu com um acesso culposo, quando não há intenção de subir. Foi muito complicado o acesso do Vasco no último jogo contra o Ituano, né? Um jogo que deixou a torcida do Vasco preocupada e agora a 777, né? A empresa que comprou o Vasco da Gama, investindo e o Lucas Piton tá negociando com o Vasco da Gama. Lateral esquerdo do Corinthians, jogador de 22 anos. O Corinthians tem 100% dos direitos do Lucas Piton. E o Vasco da Gama fez uma proposta. Os valores ainda não foram divulgados. Eu lembro que o Corinthians está contratando o Matheus Bidu, que seria para ser uma espécie de terceira opção na lateral esquerda, já que tem o Fábio Santos, o Lucas Piton e o Bidu, que está vindo do Guarani, o lateral de 23 anos, chegando agora no Corinthians. Só que o Corinthians está perdendo o Lucas Piton. Vai vender o Lucas Piton. A gente não sabe se realmente o Corinthians vai buscar um outro jogador também ou vai utilizar alguém da base. E, a princípio, o Corinthians deve ficar com o Fábio Santos e o Bidu, se o Piton for realmente vendido, mas é mais um jogador que está deixando o Corinthians que já não renovou com o Ramiro. O Xavier está saindo do timão também, não tem um contrato renovado. A situação do Raul Gustavo negociando com o Cruzeiro. O Matheus Vital também saiu do Corinthians. O Corinthians que também tem renovado bastante o elenco e até agora apenas uma contratação oficializada, que é o Ángel Romero. Romero é apenas a primeira contratação oficializada do Corinthians. Corinthians no mercado ainda tentando o Felipe Coutinho, que a gente até falou essa semana aqui, que era uma situação mais delicada em relação a valores. O Felipe Coutinho ganhou um salário de mais de 3 milhões de reais no Aston Villa da Inglaterra. Ele não quer ficar na Inglaterra, mas o time inglês pagou 100 milhões de reais para contratar ele nessa temporada. Quer dizer, não vai ser fácil tirar o Felipe Coutinho. O Corinthians monitora o Felipe Coutinho, mas sabe que a situação é delicada. Tem a questão do Michael, Timão ainda resolvendo em relação ao empréstimo do Michael com o Shakhtar Donetsk, que também é uma situação delicada. É difícil essa negociação com o Michael, mas é um jogador que a diretoria do Corinthians quer contar, o técnico Fernando Lázaro também, porque é um jogador muito importante, apesar de ele ter machucado nessa temporada, né? Mas é um motorzinho do meio-campo do Corinthians. Só que vai ser bem difícil a negociação.